de João, capítulo 5. Obrigado, Senhor. Por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Aleluia. Irmãos, em todo o tempo, exalte o nome de Jesus. Amém. Nunca deixe de glorificar e de exaltar o nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, pega a tua esteira e anda. Amém. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Agora os irmãos voltam um pouquinho, a gente vai fazer uma ponte com Marcos, tá bom? Marcos capítulo 2. Abre aí, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, nós vamos ler também a partir do versículo 1. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e ele lhes anunciava a palavra. Vieram a ele, conduzido um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei, que raciocinavam em seu íntimo: porque profere este blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse: Por que pensais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Pode se assentar, dando uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, eu tenho um tema para essa mensagem aqui. Preste bem atenção agora. Eu tenho um tema para essa mensagem aqui que diz assim: olha, quebra de jugo. Diga assim: quebra de jugo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: quebra de jugo. Os irmãos sabem o que é jugo, né? Jugo é uma canga,
é algo que se coloca no animal para prender o animal, para ele ficar sendo conduzido de uma maneira, né, pelo seu condutor, a maneira que ele quer. Preste bem atenção nisso. E nós lemos dois textos da palavra de Deus, tanto no Evangelho de João quanto no Evangelho de Marcos, sobre a situação de dois homens. O primeiro que nós lemos é o paralítico que estava à beira de um tanque, chamado de Casa de Misericórdia. Esse paralítico, ele era um homem doente aproximadamente 38 anos, conforme a Bíblia diz. Mas preste bem atenção, ele estava ali aguardando o que nós conhecemos bem pela palavra de Deus, o movimento da água através da atuação de um anjo. O anjo vinha, movia a água, e o primeiro que entrasse dentro daquele tanque era curado de qualquer enfermidade. Os irmãos estão comigo aqui? Amém. Não é verdade? Então, 38 anos doente, e ao movimento das águas ele entendia que se ele entrasse dentro daquele tanque, ele sairia dali completamente curado. Talvez, de alguma maneira, ele chegou ali e está ali esperando o milagre nunca chegava. Ele contemplou várias pessoas, talvez da minha imaginação, sendo curado, mas ele mesmo está ali, dando sequência com a doença no seu corpo, até que um dia Jesus chega. Amém? Os irmãos entenderam? Vocês estão comigo na palavra? Até que um dia Jesus chega. Mas Jesus indaga aquele homem sobre a sua doença e sobre, o tempo que ele está ali, e se ele queria ser curado. E o que aquele homem fala para Jesus? Ele logo responde de uma maneira falando que ele está ali e nunca tem condição de ser curado, porque ele não tem ninguém para colocar ele no tanque para ele receber a cura. Os irmãos entenderam? Mas aí agora a gente vai lá em Marcos, onde nós lemos no capítulo 2 do paralítico de Cafarnaum, que Jesus ele entra numa certa casa, num determinado lugar, e a casa enche, porque aonde Jesus chegava, aonde Jesus estava, multidões de pessoas o acompanhavam, multidões de pessoas queriam cura, multidões de pessoas queriam ver milagres, queriam ser alimentados. Não é verdade? Mas a palavra de Deus nos mostra que aquele lugar não tinha mais espaço para que alguém entrasse. Mas lá do outro lado havia um homem também doente, inválido, paralítico, que não podia andar, e que Jesus não foi até ele. Mas este homem, ele tinha 4 amigos que pegaram ele e levaram ele até Jesus. Olha que interessante. Então, de um lado nós temos um paralítico de 38 anos doente, que está sozinho à beira de um tanque, sem ninguém para colocar ele para poder ser curado. E do outro lado nós encontramos um paralítico também, que está na mesma condição do que está à beira do tanque de Betesda, e Jesus não foi ao encontro dele, ao modo da gente pensar. Mas esse paralítico tem 4 amigos que vai pegar ele e vai levar ele até Jesus. Irmãos, eu quero trazer nessa noite aqui para cada um de nós, porque eu sei aqui que cada um de vocês tem uma determinada luta, tem uma determinada guerra na sua vida, seja na área de saúde, seja na área familiar, ou seja um problema espiritual. E eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, porque nós estamos falando de quebra de jugo. Nós entendemos, porque são textos conhecidos, que Jesus chegou ali no tanque de Betesda, e o homem não tinha ninguém para colocar ele, mas Jesus curou aquele homem, não é verdade? E do outro lado, os 4 amigos levaram, e também Jesus perdoou, Jesus curou. Mas essas histórias, irmãos, elas ficaram para trás. Por mais que nós entendemos que a palavra de Deus, ela sempre é atualizada, mas são fatos que aconteceram lá atrás. E aí a gente pergunta, então, por que está registrado?
Porque cada um desses personagens da Bíblia, irmãos, são figura nossa. Cada um desses personagens da Bíblia, a qual o Senhor deixou relatar aqui, e João escrever, e Marcos escrever, para que nós venhamos entender que nós estamos agora no ano de 2026, e talvez no ano de 2025, você não recebeu a sua cura, você não recebeu a sua resposta, a resposta que você tanto precisa, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, conhecendo a sua necessidade, Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer realizar algo glorioso na sua vida. A história do paralítico de Cafarnaum e do tanque de Betesda ficou lá para trás. Mas o Deus eterno, o Deus vivo, Ele continua o mesmo. E Ele está aqui nesse exato momento. Preste bem atenção, talvez você se sente uma pessoa só, como aquele paralítico de Betesda, que ainda não recebeu a sua cura, porque você pensa assim: não tem ninguém para me levar lá no altar, não tem ninguém para me colocar diante de Jesus, não tem ninguém que está intercedendo por mim. Mas eu quero falar para você que o Deus que se manifestou em carne, Ele está nesse lugar. Preste bem atenção. O Deus que se manifestou em carne, Ele conhecia a situação daquele homem paralítico de Betesda, que tinha 38 anos de enfermidade, e a gente não sabe a idade daquele homem, mas o Deus que se manifestou em carne, que começou o seu ministério pregando o evangelho do reino de Deus, agora Ele vai até aonde aquele paralítico está. De repente você está aqui e está pensando: esse pastor vai impor as mãos na minha vida e eu vou ser curado. Filho, deixa eu falar para você, Deus nos deu autoridade, mas Deus quer que você entenda que se você olhar para Cristo, a mesma maneira, a mesma resposta que Ele operou lá atrás, você vai sair daqui hoje curado. Você vai sair daqui hoje levando com você a resposta que talvez no decorrer da sua vida inteira você ainda não teve. Eu garanto para você, na palavra de Deus, o Deus de Israel, Ele continua a operar, Ele continua a libertar, Ele continua a perdoar, Ele continua a salvar. Talvez você está aqui sozinho. Tem alguém aqui que se sente sozinho? Quantas das vezes, irmãos, que nós nos encontramos no meio da multidão, mas nos sentimos sozinhos? Quantas das vezes que nós estamos dentro de casa, preste bem atenção, com a nossa família ao nosso redor, um de um lado, outro do outro, e eles não conseguem compreender a dor que você carrega no peito. Meu Deus. Quantas das vezes que nós estamos dentro do templo, de um bom número de irmãos, ou talvez não, mas mais de 3, mais de 4, mais de 5, e nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, o pastor não tem a resposta, o irmão não tem a resposta, eles não compreendem a dor, o sofrimento que você carrega, mas eu vim te dar uma boa notícia. Eu vim falar para você uma notícia tão gloriosa e tão especial. A água não vai se mover aqui. Preste bem atenção, mas o poder de Deus vai explodir dentro de você, que algo novo vai acontecer. É de dentro para fora. Diga assim: é de dentro para fora. Você tem sede? Você tem fome? Você pode estar aqui se sentir sozinho. Jesus vai ser o encontro. Você pode estar se sentindo aqui agora, sem ninguém do seu lado, no meio dessa multidão de pessoas aqui, mas Jesus não se esqueceu de você. Amém. Não. Mas do outro lado nós encontramos um paralítico que não conseguia ir até Jesus, e que Jesus não foi até ele, mas ele tinha 4 amigos. Aleluia! Quem aqui tem amigos? Amém. Agora a conversa começa a mudar. Glória a Deus! Quem aqui tem amigos? Não tem vergonha não, levanta a mão. Porque às vezes falar que está sozinho, levantar a mão é difícil no meio da multidão.
Mas que tem pessoas aqui dentro, no meio dessa multidão, que se sente sozinho, tem. Deus já me revelou isso aqui. Glória a Deus. Tem mães que estão aqui, que se sentem abandonadas pelos seus próprios filhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Talvez o seu filho não está nem ligando para você mais. Não está preocupando com você. Mas há um Deus que não se esquece de você. Aleluia. E Ele vai entrar, meu irmão, minha irmã, com fortalecimento na sua vida tão glorioso, que você vai começar a gritar e glorificar a Deus de alegria, porque o Deus de Israel, Ele continua o mesmo. Mas por outro lado, nós temos um paralítico, Marcelo, que tem 4 amigos, e que não vão medir esforços até colocar este homem válido, sem saúde, sem poder andar, diante de Jesus. Não conseguem passar pela porta nem pelas janelas. Mas quem tem amigo verdadeiro, entende o que eu estou falando, faz de tudo para salvar um amigo. Então eles sobem no telhado, descobrem o telhado e descem aquele amigo justamente aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus ninguém sai sem resposta. Aos pés de Jesus ninguém sai sem ser curado. Na presença de Jesus você sempre vai ter a resposta que você precisa, porque Ele conhece o seu interior. A irmã veio aqui e falou que ela precisava de pedir perdão por causa de um pecado e abandonar. Você vê aqui que Jesus, com esses 4 amigos e um paralítico, que eles levam até Jesus, Jesus vendo a fé e sabendo que iam ali argumentar alguma coisa, Jesus logo já libera o perdão do pecado para todos. Filhos, Jesus veio para desfazer as obras do maligno. Talvez até aqui o diabo tenha te enganado, mas Deus vai te livrar, vai te libertar nesta noite, desta situação. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, foi o mesmo argumento. Pessoas apontam, pessoas acusam, mas nós temos um Deus que nos defende. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? É fácil nós identificarmos o paralítico de João e o paralítico de Marcos. Qual era a diferença de ambos? Um não tinha amigos e o outro tinha amigos. Porém, Jesus não se esqueceu de nenhum deles. Eu não estou aqui para trazer uma mensagem longa, extensa, mas eu vim aqui para deixar bem claro para você: independente das circunstâncias, situações, Jesus opera. Jesus opera. Amém. Tem alguém aqui nessa noite que se sente só? Fique de pé. Se tem medo,